Na minha opinião, o jeito mais interessante de explicar o que são desenhos vetoriais é comparando eles com as imagens normais. Então, eu vou começar primeiro explicando como funcionam as imagens normais e depois ir para o desenho vetorial e comparar os dois. Então, meio que se você já sabe como funcionam as imagens tradicionais na internet, né, as digitais, você pode até pular para a segunda parte do vídeo. Mas para quem estiver interessado em descobrir ou discutir um pouco sobre isso, assista o vídeo inteiro. Então vamos lá. Para quem não sabe, as imagens digitais normalmente são feitas de pixels, que são pequenos quadradinhos coloridos. E quando a gente fala de resolução, quer dizer a quantidade de pixels que aquela imagem tem. Então, por exemplo, se a resolução da imagem é 150 por 150, quer dizer que ela tem 150 pixels na horizontal e 150 pixels na vertical. Na prática, isso traz uma série de consequências, mas dentre elas eu acho que a mais importante é que o quão bem definida a imagem depende muito do tamanho dela. Então, se você pegar uma imagem que tem poucos pixels e expandir ela muito, você vai chegar de fato nos pixels, né, nos quadradinhos coloridos. E isso se deve principalmente porque nas imagens normais, para pensar em definição, o certo seria pensar em densidade de pixels. Então, num tamanho definido, por exemplo, DPI é uma unidade muito comum, que é densidade de pixels por polegada. O desenho vetorial, por outro lado, é muito diferente. As imagens são formadas por coordenadas no plano, então imagina que a gente tem ali um ponto numa coordenada x e outro ponto na coordenada y. E aí a gente tem toda uma equação matemática que, por exemplo, para fazer uma linha, vai ligar esses dois pontos, e por isso que é chamado de desenho vetorial, porque vetores, né, vem lá da matemática. Uma das principais consequências disso, além de você conseguir editar essas coordenadas e essas curvas com maior facilidade, é que essas imagens que são formadas por vetores não têm esse problema da questão da densidade de pixels, porque elas são coordenadas. Quando você expande uma imagem dessa, simplesmente você está aumentando a distância entre os pontos, mas a equação e matemática que descreve a curva é a mesma. Então você não existe perda de resolução com vetores, que é a maior vantagem. Aí você pode me perguntar, mas Lucas, se vetor é tão melhor, por que a gente não usa ele para tudo? Como vocês podem imaginar, não é tudo que a gente consegue fazer simplesmente com coordenadas matemáticas. Então tem diversos efeitos ali, filtros que são muito difíceis a gente conseguir reproduzir com vetor. Mas principalmente para forma simples, desenho vetorial é usado muito para, por exemplo, desenho de logos, símbolos no geral, e às vezes é usado em conjunto com a imagem tradicional. Então você faz o design base em vetor, exporta para um formato de imagem tradicional e aplica efeitos diversos em cima da imagem que não seriam possíveis se você estivesse fazendo 100% em vetor. Então tem sempre vantagens e desvantagens e tem que ser uma coisa balanceada dependendo do seu projeto. Eu acho importante falar também que as coisas não são travadas, então você pode transformar imagens em vetores e vetores em imagens. Então eu estou aqui nesse site, que é o PNG to SVG, que basicamente faz isso, ele transforma uma imagem, que você faz upload, em um vetor. Então, se a gente descer aqui, você vê aqui que tem o Image to Vector, seleciona um arquivo, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a logo do Batman, e aqui a gente escolhe quantas cores a gente tem nessa imagem, para ele fazer vetores para cada cor, né? No caso, como é bem simples, é só o símbolo do Batman mesmo, vai ser uma cor. E isso aqui já é um PNG, então ele já é transparente atrás. E a gente clica em Generate. E do lado direito ele cria o vetor. E aí a gente pode baixar. Podem ver que isso aqui agora é um vetor. Tanto que dá até para editar, né, a curva e tal. Se você for em exportação, você vai ter aí uma infinidade de opções. A gente pode exportar para PNG e aí ter uma imagem a partir do vetor. E é isso.
esse foi meu resumão aí de imagem tradicional digital versus desenho vetorial. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, talvez alguma coisa útil. E falou e até mais!